A sala 302 estava em um completo alvoroço naquela manhã. A aula de história de Dona Letícia era conhecida por ser um desfile de autoridade, onde a professora rígida parecia controlar cada respiração de seus alunos. Seu olhar cortante era uma mensagem clara: não havia espaço para erros ou distrações. História é sobre fatos, não opiniões, ela sempre repetia. Apesar disso, havia um grupo que, de alguma forma, escapava de sua severidade. Mariana, Lucas e Clara. Os alunos que pareciam sempre receber os melhores elogios e os sorrisos mais raros. Pedro sentava no fundo da sala, como de costume, com sua mochila cheia de livros e sonhos maiores que aquele ambiente. Ele era um garoto de fala baixa, mas suas redações vibravam com uma paixão que nem mesmo ele sabia expressar em palavras faladas. Pedro, você tem que falar mais, dizia Júlia, sua amiga e colega de classe, sempre animada. Mas ele preferia o silêncio. Até aquele dia. Dona Letícia, como de praxe, caminhava pela sala com sua régua na mão, batendo levemente na mesa de cada aluno, enquanto fazia perguntas sobre a lição anterior. Lucas, excelente análise da Revolução Industrial. Clara, sua visão sobre as reformas sociais foi brilhante. Ela se aproximou de Pedro, parou e, com uma sobrancelha arqueada, perguntou: Pedro, por que sempre parece que você não está preparado? Seu jeito me passa uma impressão. Como posso dizer? De descuido. O comentário veio com um tom casual, mas o peso daquelas palavras fez a sala mergulhar em um silêncio tão pesado que parecia sufocar o ar. Pedro, que sempre olhava para baixo quando chamado, desta vez ergueu a cabeça, confuso. Professora, eu fiz a leitura. Estou preparado. Ah, é mesmo? Retrucou ela, olhando para os colegas da turma. Eu só acho curioso como você parece sempre deslocado. Talvez o jeito como você se apresenta? Parece que não tem orgulho, entende? A insinuação pairou no ar, como uma lâmina. Pedro sentiu o rosto queimar, não só pelo constrangimento, mas pela clareza do que ela queria dizer. Mariana soltou uma risadinha abafada na frente da sala, enquanto Júlia virou-se imediatamente para Pedro, os olhos arregalados de incredulidade. Professora, isso foi um pouco. Começou Júlia, mas foi cortada bruscamente. Um pouco o quê, Júlia? Estamos aqui para falar de história, não de sensibilidade. Se todos entendessem isso, teríamos mais progresso. Pedro afundou na cadeira. Seus colegas lançavam olhares que iam de pena a nervosismo. Ninguém ousava quebrar o silêncio, exceto Rafael, um garoto impulsivo que levantou a mão hesitante. Professora, talvez o Pedro só precise de mais tempo para... Nhan. Rafael, isso não é sobre tempo. É sobre postura. Mas obrigada pela sua preocupação. Podemos continuar agora? Os olhos de Pedro estavam fixos em um ponto invisível na mesa. Ele queria desaparecer, evaporar. Era a primeira vez que o comentário de Dona Letícia havia sido tão explícito. Antes, eram pequenas insinuações, coisas que ele achava que poderiam ser exageros de sua mente. Você precisa se esforçar mais, Pedro. Você não quer ser como... Bem, você sabe. Ou certas pessoas têm que trabalhar o dobro para alcançar o mesmo resultado. Mas agora, não havia dúvidas. E não havia como voltar atrás. A aula continuou, mas o ambiente estava tenso, com uma eletricidade que ninguém conseguia ignorar. As palavras dela reverberavam na mente de cada aluno. Alguns murmuravam entre si, tentando disfarçar, enquanto outros permaneciam em um silêncio cúmplice. No entanto, quando o sinal tocou, a sala se esvaziou rapidamente, como se todos quisessem fugir daquela atmosfera sufocante. Pedro, entretanto, ficou para trás. Júlia esperou por ele na porta. Pedro, você não vai deixar isso passar, vai? Eu nem sei o que dizer, Júlia. Talvez ela tenha razão. Razão? Júlia estava indignada. Razão? Aquilo foi errado. Pedro, não pode deixar ela falar assim de você. Ele olhou para a amiga, com um misto de tristeza e conformidade. Antes que pudesse responder,
Um último olhar para a sala vazia o fez refletir. Até onde palavras assim poderiam ir? E por que ninguém nunca questionava? E, ao sair da sala, Pedro carregava não apenas a mochila, mas o peso de uma decisão que ele sabia que mudaria tudo. O corredor estava mais barulhento do que o habitual. Sussurros e olhares furtivos seguiam Pedro enquanto ele caminhava até seu armário. Júlia, ao seu lado, gesticulava energicamente, mas ele mal ouvia. As palavras de Dona Letícia continuavam ecoando em sua mente, pesadas como chumbo. Ele se sentia exposto, como se cada aluno soubesse exatamente o que ela quis dizer e concordasse em silêncio. Na hora do intervalo, Júlia insistiu em reunir o pequeno grupo de amigos para falar sobre o ocorrido. Eles se sentaram em uma mesa no canto do refeitório, longe do burburinho. Rafael, já irritado desde o episódio na sala, foi o primeiro a romper o silêncio. Isso não foi normal, Pedro. A gente sabe que a Dona Letícia é dura, mas o que ela fez foi pessoal. Foi preconceito. Pedro deu de ombros, tentando ignorar o nó em sua garganta. Talvez eu esteja exagerando. Ela sempre fala assim. É só o jeito dela, não é? Júlia bateu a mão na mesa, chamando a atenção até de outros alunos próximos. Não, Pedro. Não é o jeito dela. Ela te humilhou na frente de todo mundo. E não é a primeira vez. Rafael concordou, mas foi além. Eu não queria falar nada antes, mas você sabia que o Tiago, aquele cara que se mudou no semestre passado, saiu por causa dela? Ele era um dos melhores na aula, mas Dona Letícia vivia implicando com ele também. E sabe por quê? Ele contou que achava que era pela cor da pele dele. A revelação caiu como uma bomba. Pedro ficou imóvel, olhando fixamente para o suco em sua bandeja. Ele sempre suspeitara que havia algo errado, mas ouvir isso era diferente. Júlia completou, com a voz mais baixa. Pedro, isso não é sobre você estar exagerando. É sobre ela achar que pode falar o que quiser e ninguém vai questionar. Naquela noite, em casa, Pedro tentou colocar os pensamentos em ordem e, sentado à mesa com seu caderno aberto, ele revisava o comentário da professora repetidamente. Por mais que tentasse justificar, as palavras dela continuavam soando erradas, cruéis. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Sua mãe percebeu sua inquietação. Tudo bem, filho? Você está muito quieto hoje. Ele hesitou. Só tive um dia difícil, mãe. Ela se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Se precisar conversar, estou aqui, viu? Pedro deu um sorriso tímido, mas preferiu não contar. Como ele poderia explicar algo tão complicado sem parecer fraco ou problemático? Sua mãe já trabalhava tanto para garantir que ele tivesse oportunidades. Ele não queria adicionar mais peso aos ombros dela. No dia seguinte, na escola, os cochichos persistiram. Mariana e Lucas, os alunos favoritos de Dona Letícia, estavam especialmente animados, rindo entre si enquanto falavam sobre o que havia acontecido. Pedro ouviu fragmentos da conversa, enquanto passava. Ele ficou todo sem jeito. Você viu a cara dele? Disse Mariana, rindo. Ela só falou o que todo mundo pensa, não é? Lucas respondeu, indiferente. Aquilo foi a gota d'água. Durante a aula seguinte, Pedro mal conseguia se concentrar. Quando Dona Letícia entrou na sala, ele sentiu o estômago revirar. A cada palavra dela, parecia que todos estavam conspirando em silêncio, para manter aquele ambiente sufocante de opressão. Depois da aula, Júlia o arrastou para a sala da coordenação. A gente precisa falar com alguém que possa fazer algo. Se você não fizer isso por você, faça pelos outros. Na frente da mesa do coordenador, Senhor Augusto, Pedro sentiu o peso da situação. Júlia falou primeiro, expondo o que havia acontecido. O coordenador ouviu, mas sua expressão permaneceu neutra. Quando Júlia terminou, ele soltou um suspiro cansado. Entendo sua preocupação, mas Dona Letícia é uma professora muito respeitada. Tenho certeza de que ela não quis dizer nada de forma ofensiva. Talvez tenha sido um mal-entendido. Pedro tentou argumentar, mas o coordenador ergueu a mão. Vamos resolver isso internamente. Não é necessário criar um problema maior do que o necessário. Ao saírem da sala, Júlia estava furiosa.
Internamente? Isso significa que não vão fazer nada. Pedro, no entanto, sentia algo diferente, uma mistura de raiva e determinação. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava exagerando, e que o silêncio não resolveria nada. Ele sabia que aquela luta seria difícil, mas algo dentro dele sussurrava que era necessária. Ainda assim, a pergunta permanecia no ar: até onde ele estava disposto a ir para ser ouvido? Pedro não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do coordenador ecoavam em sua cabeça, carregadas de descaso. Vamos resolver isso internamente. Internamente significava esconder, silenciar, ignorar. Ele sabia disso. A indignação queimava em seu peito, e o silêncio cúmplice da escola o fazia sentir que a culpa era dele por se importar tanto. No dia seguinte, antes mesmo de o sinal tocar, Pedro estava sentado na quadra da escola, o único lugar onde conseguia organizar seus pensamentos. Foi ali que Júlia o encontrou, trazendo 2 latas de suco. Ela entregou uma a ele, mas permaneceu em silêncio, esperando que ele falasse primeiro. Eles não vão fazer nada, Júlia. E não vai ser diferente se eu insistir. Ele abriu a lata, encarando o chão. Você não precisa lutar sozinho. Júlia respondeu, firme. Mas também não pode deixar isso morrer. Pedro suspirou. Ele sabia que ela estava certa, mas ainda sentia o peso da dúvida. E então, quase como uma epifania, uma ideia surgiu. Se a escola não faria nada, ele encontraria outra forma de ser ouvido. Naquela noite, deitado em sua cama, Pedro pegou o celular. Com mãos trêmulas, começou a digitar uma postagem. Não era algo que ele costumava fazer, mas naquele momento, precisava se expressar. Ele descreveu o episódio com Dona Letícia, as insinuações repetidas, a resposta evasiva do coordenador. Ele terminou o texto com uma pergunta que parecia tão pesada quanto sua própria dor. Por que é tão fácil ignorar algo tão errado? Até quando as pessoas vão ficar caladas? Ele hesitou, antes de publicar. Mas a raiva e a determinação venceram o medo. Com um toque no botão postar, Pedro liberou sua voz para o mundo. E o mundo respondeu. Na manhã seguinte, a postagem de Pedro havia se tornado o assunto do dia. O número de curtidas e comentários crescia rapidamente, e muitos eram de ex-alunos da escola. Alguns compartilhavam histórias semelhantes de momentos desconfortáveis com Dona Letícia, enquanto outros ofereciam apoio incondicional. Isso aconteceu comigo também, escreveu uma ex-aluna. Finalmente alguém falou sobre isso. Obrigado, Pedro. Ao chegar na escola, Pedro percebeu os olhares que o seguiam, mas, desta vez, não se sentiu pequeno. Pelo contrário, havia um fogo em seus olhos que ninguém podia apagar. Mariana e Lucas, por outro lado, olhavam para ele com desdém. Ele os ouviu cochichando enquanto passava. Ele só quer chamar atenção. Aposto que nem aconteceu daquele jeito. Mariana disse, em tom venenoso. Pedro ignorou. Não era para eles que ele estava lutando. A explosão maior veio no intervalo, quando Rafael correu até Pedro segurando o celular. Cara, você já viu isso? Ele mostrou uma mensagem de Dona Letícia publicada em um grupo fechado da escola, que obviamente havia vazado. Ela dizia: as redes sociais são um espaço perigoso, onde pessoas imaturas distorcem fatos para atacar quem tenta apenas fazer seu trabalho. É triste ver esse tipo de comportamento, mas não me surpreende vindo de certas pessoas. Nana. Pedro sentiu o estômago revirar. Era como se ela estivesse jogando a culpa nele, tentando pintar o episódio como um ataque pessoal injusto. Ele sabia que isso só aumentaria as fofocas e as divisões entre os alunos. Mas, antes que pudesse reagir, Júlia apareceu segurando o braço dele. Você não está sozinho. Vamos encontrar alguém que possa ajudar de verdade. À tarde, Pedro recebeu uma mensagem que mudou tudo. Era de Sr. Vicente, um professor aposentado que ele mal conhecia, mas que havia ouvido falar. Ele era respeitado por todos, conhecido por sua luta por igualdade dentro e fora das salas de aula. A mensagem era simples. Pedro, li sua postagem. Se quiser conversar,
Estarei na Praça Central hoje às 18. Quero ouvir sua história. Anas. Naquela noite, Pedro foi até a praça. Cianeu. Vicente estava sentado em um banco, com um olhar acolhedor que imediatamente colocou Pedro à vontade. Ele ouviu atentamente enquanto Pedro desabafava, sem interromper. Quando Pedro terminou, o professor fez uma pausa antes de responder. Eu sei como você se sente. Já estive no seu lugar. Quando eu comecei a dar aulas, fui tratado como alguém inferior por causa da minha cor. Isso não mudou de um dia para o outro. Mas sabe o que aprendi? O silêncio nunca ajudou ninguém. Pedro o olhou, absorvendo cada palavra. Senhor. Vicente continuou. A luta não é fácil, mas cada passo que você dá, mesmo que pequeno, faz diferença. Você já começou algo maior do que imagina. Agora, a questão é, o que você vai fazer a seguir? A pergunta ficou pairando no ar. Pedro sabia que precisava de tempo para encontrar a resposta, mas naquele momento, sentiu algo que não sentia há dias: esperança. Enquanto caminhava de volta para casa, uma nova decisão se formava em sua mente. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que não iria parar. As coisas estavam apenas começando. A reunião organizada pelos pais na biblioteca da escola naquela sexta-feira começou tímida, com meia dúzia de cadeiras ocupadas e murmúrios baixos. Mas, à medida que o horário avançava, mais pessoas entravam. Alguns traziam olhares de preocupação, outros, de frustração. Pedro estava lá, sentado ao lado de sua mãe, que segurava firme sua mão, transmitindo uma força silenciosa. Dona Rosa, a mãe de Pedro, foi a primeira a falar. Sua voz era calma, mas carregada de indignação. O que aconteceu com meu filho não é um caso isolado. Essa professora usou sua posição de poder para menosprezar e desmotivar alunos como o Pedro. Não podemos deixar isso continuar. Um pai do fundo da sala, Senhor Ernesto, levantou a mão. Eu entendo a sua dor, Dona Rosa, mas estamos falando de uma professora com mais de 20 anos de experiência. Não acha que pode ter sido um mal-entendido? Antes que Rosa pudesse responder, outra mãe, Dona Cláudia, tomou a palavra. Meu filho Tiago sofreu algo parecido com Dona Letícia no ano passado. Ele sempre foi um aluno dedicado, mas ela o tratava como se fosse menos capaz, só porque ele não fazia parte do grupinho favorito dela. Nós acabamos mudando ele de escola, porque ninguém aqui quis ouvir nossas queixas. As palavras de Cláudia fizeram o ambiente mudar, e outros pais começaram a compartilhar histórias semelhantes, criando um coro de vozes que ecoava pela sala. Pedro sentiu um nó na garganta ao perceber que não estava sozinho. Seu coração batia mais rápido a cada relato, mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio do Sr. Ernesto. Ele parecia refletir, talvez reconsiderando sua posição inicial. Enquanto isso, nos corredores da escola, Dona Letícia se fechava em uma concha de negação. Ela sabia da movimentação dos pais, e estava ciente de que a situação havia saído de controle, mas em vez de admitir qualquer erro, ela decidiu dobrar sua postura defensiva. No café dos professores, ela comentou com seus colegas mais próximos. Isso tudo é um circo criado por um aluno sensível demais e uma mãe que quer atenção. Eu sei o que é melhor para minha sala de aula, e não vou deixar que me intimidem. Mas, enquanto ela falava, alguns dos professores permaneciam em silêncio. Um deles, a professora Helena, que dava aula de literatura, resolveu falar após o comentário de Letícia. Às vezes, Letícia, é importante refletir sobre o impacto que nossas palavras têm nos alunos. Talvez você tenha dito algo que soou diferente do que pretendia. Não acha que vale a pena ouvir o que eles têm a dizer? Dona Letícia respondeu com um sorriso frio. Eu não vou me dobrar para essa geração frágil. Helena. A resposta cortante deixou claro que ela não estava disposta a mudar. De volta à reunião, as discussões chegaram a um ponto crítico. Dona Rosa se levantou novamente, desta vez com uma proposta. Eu sei que falar aqui não é suficiente. Precisamos de ações. A escola está tentando esconder o problema, mas nós, como pais, temos o poder de exigir uma investigação formal. E se não formos ouvidos,
Levaremos isso para fora daqui? Os pais concordaram. Uma petição foi organizada naquela mesma noite, e Pedro sentiu um misto de alívio e nervosismo. Ver sua mãe liderar o movimento o enchia de orgulho, mas também o fazia perceber que aquilo estava crescendo de uma forma que ele jamais imaginou. No entanto, ele não podia prever o que estava por vir. Na segunda-feira, quando chegou à escola, Pedro percebeu que algo havia mudado. Os corredores estavam cheios de murmúrios e olhares furtivos. Júlia o encontrou antes da primeira aula, segurando o celular. Você viu isso? Pedro pegou o aparelho e viu uma mensagem que havia circulado em um grupo dos alunos, um áudio de Dona Letícia reclamando da situação, chamando Pedro de problemático e insinuando que ele estava exagerando porque não sabia aceitar críticas. O áudio havia vazado e estava circulando rapidamente. Isso só prova o que todo mundo já sabe, disse Rafael, que havia se juntado a eles. Ela não só não tem remorso, como ainda quer te colocar como culpado. Pedro sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas antes que pudesse falar, uma voz grave o chamou. Pedro, 1 minuto. Eras inarguecer Augusto, o coordenador. Venha comigo. Ele o levou para a sala de coordenação, onde Dona Letícia já estava sentada. Sua expressão era uma máscara de profissionalismo, mas os olhos mostravam irritação. O coordenador começou. Pedro, pedimos que você viesse para esclarecer alguns pontos. A senhora Letícia está preocupada com a forma como sua postagem tem impactado sua imagem, e gostaria de resolver isso de maneira amigável. Pedro olhou para eles, incrédulo. Era como se o que ele sentia não importasse. Como se tudo fosse sobre proteger a professora. Resolver? Pedro finalmente disse, sua voz calma, mas carregada de firmeza. Resolver é admitir que o que ela fez foi errado. Resolver é ela parar de desrespeitar alunos como eu. Isso está longe de ser resolvido. Dona Letícia abriu a boca para responder, mas Pedro continuou, sua voz subindo levemente. E não vai ser resolvido se tudo o que vocês fizerem for proteger quem está errado. Pedro se levantou e saiu da sala, deixando Sr. Augusto e Dona Letícia em silêncio. Ele sentiu o coração acelerado, mas algo dentro dele dizia que estava fazendo certo. Enquanto voltava para a sala, uma notificação surgiu em seu celular. Era Sr. Vicente. Continue firme, Pedro. A verdade não pode ser calada. Naninin. A mensagem era simples, mas suficiente para alimentar sua determinação. Ele sabia que a luta estava longe do fim, mas, pela primeira vez, tinha certeza de que não recuaria. A assembleia convocada pela escola ocorreu no auditório, e o clima era tão denso que parecia carregar todo o peso dos acontecimentos recentes. Alunos, pais, professores e membros da direção estavam presentes, enchendo o espaço até o limite. No palco, uma mesa comprida acomodava os principais envolvidos, Sr. Augusto, o diretor, a professora Dona Letícia e outros membros da administração. Pedro, sentado ao lado de sua mãe na plateia, sentiu o estômago revirar. Júlia e Rafael estavam próximos, lançando olhares de apoio. Quando o diretor iniciou a reunião, a sala mergulhou em um silêncio expectante. Estamos aqui hoje para abordar as preocupações levantadas sobre a conduta de nossa estimada professora, Dona Letícia. Acreditamos que este é um momento para esclarecer mal-entendidos e restaurar a confiança em nossa comunidade escolar. O discurso era cuidadoso, quase superficial, como se o objetivo fosse minimizar o impacto de tudo o que havia ocorrido. Mas, antes que pudessem continuar, Dona Rosa levantou-se da plateia, sua voz clara e firme cortando o ambiente. Não estamos aqui para ouvir discursos vazios, Sr. Augusto. Estamos aqui para respostas. O diretor hesitou, mas acenou para que ela continuasse. Rosa não perdeu tempo. Meu filho foi humilhado publicamente em uma sala de aula, por causa de sua aparência. Ele não é o primeiro. E provavelmente não seria o último, se nada fosse feito. Esta assembleia é sobre responsabilização, não sobre proteger reputações. O auditório explodiu em murmúrios. E a tensão subiu ainda mais. Dona Letícia ajustou os óculos e pegou o microfone, com uma expressão de falsa serenidade.
Eu lamento que alguém tenha se sentido ofendido por minhas palavras. Minha intenção nunca foi essa. Sempre me dediquei a ensinar com rigor. Mas vejo que, nesta geração, é fácil distorcer os fatos e transformar disciplina em opressão. A plateia reagiu com um misto de surpresa e indignação. Pedro, no entanto, sentiu um fogo crescer dentro de si. Ele olhou para sua mãe, que assentiu discretamente, encorajando-o. Ele levantou-se, respirou fundo e pegou o microfone que estava sendo passado entre os presentes. Não foi disciplina, professora. Foi humilhação. E isso não aconteceu só comigo. Há alunos, ex-alunos, e até pais que podem confirmar que suas palavras machucaram mais do que ensinaram. Dona Letícia tentou intervir, mas Pedro não recuou. Durante anos, a senhora se escondeu atrás da autoridade e da reputação para diminuir aqueles que não se encaixam nos seus padrões. Eu não sou o único que passou por isso. Mas, felizmente, agora eu tenho uma voz. Nesse momento, Júlia se levantou da plateia. E eu também, disse ela, virando-se para o auditório. Estava lá, e ouvi tudo. Sei que o que Pedro está dizendo é verdade. O que começou como uma fagulha se tornou uma chama. E outros alunos começaram a levantar as mãos, compartilhando experiências semelhantes. Uma garota mencionou um episódio em que Dona Letícia zombou do sotaque de um colega. Um ex-aluno, chamado ao palco, contou como foi tratado com frieza por nunca fazer parte do grupo favorito da professora. A revelação mais impactante, no entanto, veio de um lugar inesperado. Lucas, um dos alunos que sempre havia sido favorecido por Dona Letícia, levantou-se, hesitante, e pediu o microfone. Eu sempre fui um dos favoritos da professora. Mas, sinceramente, eu sabia que isso não era justo. Vi como ela tratava os outros, e isso nunca pareceu certo. Acho que é hora de admitir que a gente também errou ficando em silêncio. O auditório ficou em choque. Até mesmo Dona Letícia pareceu surpresa, perdendo momentaneamente a postura. O testemunho de Lucas parecia ser o ponto de virada. As vozes dos alunos não podiam mais ser ignoradas. A pressão da plateia foi tão grande que o Sr. Augusto, relutante, anunciou uma investigação formal sobre a conduta de Dona Letícia. Ela, visivelmente abalada, tentou defender-se novamente, mas sua voz agora parecia pequena em meio ao volume crescente das denúncias. Pedro voltou para sua cadeira, exausto, mas sentindo uma onda de alívio. Sua mãe apertou sua mão, sorrindo com orgulho. Ele sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas, pela primeira vez, sentiu que a verdade havia encontrado espaço para emergir. Enquanto a reunião se encerrava, as perguntas começaram a pairar na mente de todos. Como a escola lidaria com o impacto dessas revelações? E, mais importante, o que viria depois para Pedro e para todos que ousaram falar? A resposta ainda estava por vir. O corredor parecia mais leve na manhã seguinte à assembleia. Embora o desfecho ainda estivesse distante, havia um sentimento de mudança no ar. Pedro caminhava de cabeça erguida, algo que não fazia há muito tempo. Júlia e Rafael o encontraram perto de seu armário, ambos com sorrisos encorajadores. Você foi incrível ontem, disse Júlia, tocando o ombro dele. O jeito que você falou. Não tinha como ignorar. Acho que finalmente ouviram, né? Rafael completou, cruzando os braços. Mas o trabalho ainda não acabou. Pedro sabia que Rafael estava certo. A escola havia prometido uma investigação, mas ele também sabia como essas coisas podiam ser conduzidas para proteger reputações. Ainda assim, algo dentro dele dizia que o impacto da assembleia era irreversível. Na semana seguinte, a escola anunciou o afastamento temporário de Dona Letícia. A decisão foi recebida com reações mistas. Alguns pais e alunos a defenderam, dizendo que ela era uma vítima de uma geração mimada. Outros, no entanto, reconheceram que seu afastamento era necessário. Pedro não se deixou abalar pelas críticas. Ele sabia que a verdade precisava de tempo para ser aceita. Durante esse período, Pedro foi convidado a compartilhar sua história em um evento local sobre igualdade e respeito, organizado pela prefeitura. Foi o Sr. Vicente quem sugeriu seu nome, dizendo: Pedro,
Você não é apenas uma vítima. Você é um exemplo de coragem. Outros jovens precisam ouvir o que você tem a dizer. No dia do evento, Pedro estava nervoso, mas quando subiu ao palco e viu os rostos atentos na plateia, encontrou sua voz. Ele contou sua história com sinceridade, destacando não apenas o episódio com Dona Letícia, mas a importância de não se calar diante da injustiça. Durante muito tempo, eu achei que meu silêncio me protegeria. Mas o silêncio só protege quem está errado. Falar não foi fácil, mas foi necessário. Aplausos calorosos ecoaram pelo auditório. Quando desceu do palco, foi abordado por diversos jovens que agradeceram por suas palavras. Um deles, tímido como Pedro havia sido, disse: "Você me inspirou. Acho que eu nunca teria coragem de fazer o que você fez." Pedro sorriu. A coragem vem com o tempo. Mas o importante é dar o primeiro passo. Na escola, os efeitos de sua atitude continuaram a se desdobrar. A administração começou a implementar treinamentos de sensibilidade para os professores e abriu canais anônimos para que os alunos pudessem relatar comportamentos inadequados. Era um começo, mas já era mais do que Pedro imaginava ser possível quando decidiu falar. Dona Letícia, por sua vez, pediu transferência para outra escola após a conclusão da investigação, que confirmou os padrões de comportamento discriminatório mencionados pelos alunos e pais. Embora nunca tenha admitido publicamente seus erros, sua saída marcou um novo capítulo para a comunidade escolar. No último dia do semestre, Pedro encontrou um envelope em sua mochila. Dentro havia uma carta assinada anonimamente. Pedro, obrigado por não desistir. Você mudou mais do que imagina? Sua força nos deu força. Nunca se esqueça disso. Nayan. Ele segurou a carta por um momento, sentindo uma onda de gratidão. Pela primeira vez, percebeu que sua luta não havia sido só por ele. Era por todos que, como ele, tinham sido silenciados. Enquanto saía da escola naquele dia, com Júlia e Rafael ao seu lado, Pedro olhou para o horizonte e sentiu algo diferente. Era a esperança. Uma esperança que ele mesmo havia ajudado a construir.